Salve tropa, bem-vindos a mais um videozinho no nosso canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês 4 maneiras de pensar que eu acredito que me fizeram um jogador mais consistente e mais lucrativo. Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like na confiança. Caso você ainda não seja inscrito no canal, assista o vídeo e considere se inscrever caso ele lhe agregue algum valor. Muito obrigado, vamos lá. Então, vamos lá, rapaziada. A primeira linha de pensamento, ou a maneira de pensar que eu gostaria de compartilhar com vocês, é algo que me ajudou muito a lidar com as coisas do poker. Por quê? Porque no poker a variância, né, que a gente chama, tanto os momentos ruins quanto os momentos bons, eles acontecem sem estar no nosso controle. Então, ao longo do dia que você está grindando ali, você pode tomar diversas bets, pode ganhar mãos que você estava na frente, ganhar mãos que você estava atrás. Então, não necessariamente, como existe um fator sorte no jogo, querendo ou não, existe no curto prazo um fator sorte, eu precisei criar uma maneira para lidar com isso. Porque se a gente não cria uma maneira para lidar com isso, a gente vai ficar chorando bad com os amigos, reclamando de que eu não tenho sorte com isso, eu não tenho sorte com aquilo, que o cara me pagou com tal mão, diversas coisas que geralmente não fazem muito sentido a gente ficar reclamando. E para lidar com isso, uma coisa que me ajudou muito foi o estoicismo, tá? São os fundamentos estoicos. Basicamente, tem um autor específico do estoicismo, desse livro aqui, ó, que é A Arte de Viver, que é o Epiteto, é um filósofo estoico. A gente acaba escutando muito falar sobre Sêneca, escutando muito falar sobre Marco Aurélio e pouco sobre o Epiteto, mas o Epiteto em si, essa imagem aqui que ilustra ele foi um escravo que virou filósofo e no livro dele tem duas passagens que são extremamente importantes. Estão logo nas duas primeiras páginas. Você pode comprar o livro dele e ler as duas primeiras páginas que ele reflete sobre isso, que já vai agregar muito na linha de pensamento de vocês, se vocês conseguirem internalizar isso. Que seria o quê? O primeiro é saber distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode, né? E o segundo é ocupe-se somente do que você pode controlar. Então, no poker, se a gente fosse levar isso para a prática, seria o quê? Ó? Coisas que não estão no nosso controle. Bad beats, a maneira como os oponentes tomam as decisões. Então, às vezes, o cara me pagou com, sei lá, rei high, me pegou blefando. Cara, você não controla a maneira que ele toma a decisão. Se você ficar se preocupado com isso, você tá fadado à frustração, sabe? Bad beat também, eu perdi um Ais pra 7 e 5 off. Pô, velho, se você tá preocupado com isso, sinto te dizer, mas vai ser extremamente frustrante a sua carreira. Então, assim, o que a gente tá no controle, né? Quais são as coisas que estão no nosso controle? O volume de torneios que a gente joga, nossas decisões, o ABI, que é o ABI que a gente joga, a maneira como lidamos com o jogo, a maneira como reagimos com as bad beats e afins. Então, assim, vocês não vão me ver falando muito sobre bad beat ou coisas que não estão no meu controle dentro desse canal. Por quê? Porque não faz muito sentido, entendeu? Eu tenho que estar muito mais preocupado com aquilo que está no meu controle. Então, se você saber distinguir entre as coisas que estão no seu controle e as coisas que não estão no seu controle, então usar um pouco do fundamento de filosofia estoica para isso, ajuda bastante a lidar com esses cenários, tá? E você se ocupar somente com aquilo que está no seu controle, ou seja, a partir do momento que você separou os dois cenários, você se preocupar somente com aquilo que está no seu controle, é algo que é extremamente benéfico para a maneira como você vai lidar com o poker no geral. Beleza? Então o primeiro fundamento, a primeira maneira de pensar é essa. E aí a gente vai para a segunda maneira de pensar, que eu coloquei como só sei que nada sei, porque é seguindo a ideia do fundamentos históricos ali de assumir a nossa ignorância, ou seja, ao invés de afirmar algo, questione-se. E aí para dar um exemplo disso aqui, rapaziada, eu vou trazer para vocês alguns comentários de alguns de vocês aqui, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou usar como exemplo o comentário do Mark Conte aqui, tá? Não é diminuindo ou sendo a favor do comentário dele. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, ó. Ele afirma o seguinte: o field que eu jogo, se eles têm 10 mais, eles não percebem nem o board conectado pós-flop, sempre tomo muito chove na cabeça se eu der raise, é complicado porque não existe fold equity para esses caras. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: se você ainda não tem um aparato de conhecimento concreto sobre vários cenários, é muito importante que você não afirme as coisas. Ao invés de você afirmar que não existe fold equity, é muito mais interessante você questionar.
Certo? O que é isso que eu quero dizer? Usando como exemplo o comentário do Mark Conte ali, ao invés de você assumir alguma coisa, como os meus oponentes não foldam nada, pegue essa hipótese que você tem na sua cabeça e vai atrás de respostas. Primeiro tenta provar que você está errado. Talvez você esteja errado de fato. E a melhor maneira que a gente pode evoluir é assumir que a gente esteja errado, assumir que a gente não sabe de fato o que está acontecendo. Então, ao invés de a gente assumir, a gente pode questionar. Pô, será que eles não foldam nada mesmo? Se eles não foldam nada, qual que é a melhor adaptação a ser feita? Como que eu provo que essa afirmação está correta, está errada? Ou então, como que eu provo se essa afirmação está correta? Vá atrás das respostas dessas perguntas, vá atrás fazer melhores perguntas, vai te trazer melhores respostas. Então, às vezes, ao invés de a gente afirmar alguma coisa em relação ao nosso cenário, é melhor a gente refletir sobre ele. Eu falo isso porque muitas coisas que eu aprendi hoje em dia, que eu olhando para trás, eu tinha um certo. Como é que eu posso dizer? Eu tinha uma certa certeza sobre tais cenários. E no poker, como o conteúdo ele é muito extenso, é um infinito, o que a gente sabe é só uma gota e o que a gente não sabe é um oceano, certo? Pensando dessa maneira, a gente pode afirmar que, cara, a gente não sabe nada e para tudo que a gente afirmar, a gente tem que confirmar aquilo de ser verdade ou não. Então é importante vocês assumirem a própria ignorância. Então isso serve muito para quem está começando, ao invés de você assumir alguma verdade quando você está começando, tente se questionar sobre aquele cenário que você está jogando. Assim você vai encontrar respostas melhores para perguntas cada vez melhores também, beleza? Um outro ponto que eu acho de extrema importância, uma outra maneira de pensar que eu acho de extrema importância é ter uma responsabilidade extrema, tá? Então, assim, uma pergunta que eu acho que é importante a gente fazer é assim mesmo. Quanto da minha fase ruim é variância, tá? E eu tô colocando fase ruim porque ninguém se pergunta se a fase boa é variância. Quando a gente tá na fase boa, a gente tá confiante, acha que é o melhor do mundo e coisa do tipo. Mas na fase ruim, quanto dessa fase ruim é variância? E se você responde que, tipo, dessa fase ruim 10% é variância, você tá lidando da maneira errada, cara. Tipo assim, a sua fase ruim é 100% culpa sua. Você tem que assumir que sua fase ruim, o local que você está hoje é 100% culpa sua. Porque senão você perde o controle daquilo que você pode fazer. Então volta para aquilo do fundamento estoico. Se você colocar uma parte dos seus resultados na mão do além, cara, você não tem controle nenhum sobre esse cenário. Então você não tem tanto controle sobre sair desse cenário. Logo, é importante que você responda que quanto da minha fase ruim é variância, 100% da minha fase ruim é culpa minha. Então, se você não está tendo bons resultados ou coisa do tipo, cara, não é variância, não é que você não tem sorte, não é que seus oponentes são piores que você e estão runando, não é nada disso. É você tá fazendo alguma coisa errada, cara. Certo? Então, a sua obrigação é procurar saber e procurar melhorar em cima disso. Então, assumir para si toda a responsabilidade do cenário que você se encontra é de extrema importância. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque quando eu estava na minha fase ruim, que eu já cansei de mostrar para vocês, que é nas minhas downswings, eu vou pegar aqui o exemplo, ó, todos os dados. Quando eu estava nessa fase aqui, ó, em que eu fiquei 31 meses sem vencer, ganhando e perdendo, e as coisas não davam tão certo, se eu não assumisse totalmente responsabilidade, eu não teria feito a mudança que mudou a minha carreira, certo? E às vezes eu fazia alguma avaliação com algum instrutor, ele me falava que estava tudo certo, que meu jogo estava bom, muitas vezes fazia um X1 com um cara, dois, três caras diferentes, não, você joga bem, é isso e aquilo, mas deve ser variância. E, cara, isso acabava comigo. Por quê? Porque eu perdi o controle sobre o meu cenário. Então foi só quando eu assumi totalmente a responsabilidade sobre o meu cenário que eu me encontrava naquele momento, que eu de fato comecei a entender como que o jogo é jogado, é o jogo da consistência é jogado. Beleza? E até uma história que eu gosto de contar é quando eu estava nessa fase ruim, eu morava em Florianópolis com mais dois jogadores de pôquer, e é muito comum quando a gente está nos cenários difíceis assim, as pessoas virarem para você, pô, toma um banho de sal grosso, vai benzer, coisas mais espirituais. E eu não tenho nada contra isso, tá? Eu sou totalmente a favor se funciona para cada pessoa. Só que eu me recusava a esse tipo de a fazer esse tipo de coisa, porque eu achava que se eu fizesse alguma coisa do tipo e a fase boa viesse, eu perderia a fé na habilidade que eu tenho de fazer o poker ser lucrativo. Porque, pô, se eu tiver numa fase ruim e eu precisar tomar um banho de sal grosso, quer dizer que minha habilidade técnica não interfere em nada nos meus resultados, correto? Então, assim, todo esse período aqui eu ouvi muito desse tipo de coisa de diferentes pessoas e eu sempre me recusei a fazer qualquer tipo de ação dessa, por mais que eu sei que tem benefícios para quem tem fé nesse tipo de cenário, mas eu me recusava porque eu precisava ter a percepção de que os meus resultados são baseados nas minhas ações e não em alguma coisa que é divina, alguma coisa espiritual, alguma sorte ou algo do tipo. Então, assim, essa é uma coisa que eu levo, um aprendizado que eu levo pra minha vida, que, cara, mesmo que você possa se sentir sortudo, se sentir azarado, a maior parte do contexto que você se encontra na sua vida é culpa sua, responsabilidade sua, e só você vai tirar você dessa, beleza?
E aí, rapaziada, a última maneira de pensar, que eu acho que é importantíssima, foi ter uma perspectiva correta de jogador de MTT, tá? E o ROI em torneios MTT, ou seja, o nosso retorno de investimento, não é sobre cravar torneios ou puxar fichas, tá? É sobre pegar ITM e pegar pay jumps. A gente pode cravar menos torneios que algum player e ser extremamente mais lucrativo do que ele. E eu despertei quanto a isso quando eu vi um estudo feito pelo GTO Wizard e o Holden Resource. E eu vou compartilhar com vocês esse estudo, que ele é baseado numa pequena aula que eu fiz. Eu não vou dar aula aqui agora, mas eu vou pegar um recorte dela para vocês entenderem o que eu estou falando. Beleza, vamos achar aqui o estudo. Ó, aqui. O que eles fizeram, né? Tanto o experimento foi rodado no Road Resource, é um solver que simula os cenários do poker. E o que eles fizeram? Eles pegaram um torneio de 200 jogadores de MTT Freeze Out, colocaram 15% do field pago, colocaram uma estratégia de push e fold e colocaram para o Big Blind médio da mesa se ajustar para 1/7 do stack, ou seja, todo mundo vai ter 7 Big Blinds na média, tá? E aí fizeram 6 tipos de estratégias diferentes para esse cenário. E todos os jogadores sabiam e se ajustariam a outra estratégia, ou seja, máquina contra máquina. E rodaram isso numa sample de 500 mil torneios. Então, pô, é inimaginável isso. Eu tenho 7 anos de carreira e não joguei 50 mil torneios. Imagina uma sample de 500 mil torneios. E qual que era a ideia? Era comparar uma estratégia que era 100% ICM com uma estratégia que o cara jogava 25% do torneio sendo XPV, ou seja, o começo do torneio ele jogava com uma estratégia de XPV, 75% ICM, e iria aumentando a quantidade de vezes que ele joga XPV, ou seja, jogando por fichas para masterizar o máximo de fichas que ele ganha, até que ele joga ICM somente na mesa final. E aí eles queriam comparar os resultados. E os resultados foram esses, rapaziadas, ó. Esse aqui é o ROI por estratégia. Vocês podem perceber que o ROI por estratégia, que a estratégia ICM 100%, hoje quem jogou ICM o torneio inteiro, teve 3,3% de ROI positivo. E vai diminuindo o ROI conforme chega em quem joga totalmente XPV, ou seja, joga para ganhar fichas. E aí, esse ROI é de menos 13%. Tá? E como que eles perceberam isso? Aqui, ó, a gente consegue ver a frequência de posição que ficou cada estratégia. E o que eu quero que vocês percebam? Que, primeiro, esse aqui é quem não entrou na faixa de TM, ou seja, boostou o torneio. Vocês podem ver que quem entrou tá jogando 100% ICM, ele boosta o torneio, ou seja, ele cai fora do ITM 83% das vezes. Enquanto quem joga XPV cai fora do ICM, fora do ITM, perdão, 89% das vezes. Ou seja, ele cai muito antes de recuperar o mini cash, pelo menos. E você pode ver que as primeiras posições de pay jump, as estratégias que possuem mais ICM entram mais no dinheiro do que estratégias que não possuem um ICM definido. E notem o que é interessante, que em primeiro lugar, a estratégia que mais crava torneio é de fato a XPV, a que puxa mais ficha. Então, se você joga para cravar torneio, de certo modo, o XPV é o mais interessante. Mas não é cravar torneio que dá dinheiro. É entrar em TM, é pegar pay jumps, é se colocar bem nos posicionamentos do torneio. Porque você vai cravar um ou outro, mas se você masteriza o máximo de TMs que você pega, o seu ROI aumenta. E aí vocês podem ver aqui nesse outro gráfico que, por exemplo, por mais que a estratégia de XPV ali com ICM somente na mesa final ganhe $22 por cravada e a estratégia 100% ICM ganhe $17 por cravada, na média o EV de uma estratégia 100% ICM num torneio de $100 é de $3 comparado com menos 13, ou seja, quem joga full XPV perde muito dinheiro. Então foi só quando eu entendi qual que é a perspectiva correta de um jogador de MTT e entendi que é sobre buscar ITM, buscar mais pay jumps, jogar de maneira que masterize a frequência de TM que eu tenho e a frequência de vezes que eu chego nas premiações, que eu entendi o que é ser um jogador consistente. Porque antes eu jogava muitas estratégias que tinham muito risco e pouco ICM, então eu comecei a estudar muito mais ICM. Então essa é a quarta maneira de pensar que eu acho que foi um divisor de águas, principalmente para quem é jogador de MTT. Beleza? Agora, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixe um comentário do que você achou do vídeo, se você gostaria de algum outro tipo de conteúdo nessa linha de pensamentos com vocês. E muito obrigado, até a próxima.